Olá, sou Marcos Aurélio e gostaria de apresentar para vocês meu primeiro tutorial, mas utilizando um material atípico, giz de cera sobre folha de sulfite. Tá, parece uma coisa bem simples, mas para o meu trabalho é muito diferente. A maioria das ilustrações profissionais que eu desenvolvo são utilizando ferramentas digitais. Mas para aprimorar meu dia a dia, eu utilizo ferramentas tradicionais. E nessa quarentena eu pensei, por que não usar o mínimo do mínimo para poder fazer uma arte? Então eu vou apresentar um tutorial, como eu desenvolvo, como eu testo o material que normalmente eu não uso. Na verdade, eu só usava no jardim da infância. E depois de muito tempo eu descobri esse material para poder fazer essa apresentação diferente. Então, se gostar desse material, desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e para ver esse tutorial na íntegra, eu faço o convite para você se tornar um apoiador, caso queira, visitando no link na descrição desse vídeo o meu canal no Apoia-se e conhecer outras recompensas que eu ofereço caso você queira tornar-se um apoiador. Então é isso. Vamos lá? Espero que goste e olha que legal! Após assistir Ford versus Ferrari, eu fiquei muito entusiasmado, achei um filme muito dinâmico e envolvente. E aí eu pensei, bom, vou fazer um pôster desse filme. E para isso pensei em separar o material mais simples que eu tinha à mão. E no caso foram folhas de sulfite e giz de cera. Esse giz de cera, inclusive, eu ganhei, nunca tinha usado. Foi a primeira vez que eu tirei ele da embalagem, há mais de um ano, ganhei como lembrancinha de uma festa de aniversário. E a primeira coisa que eu faço quando eu vou trabalhar com material que inusitado, que eu não uso, que eu não tenho prática, o que normalmente não é usado como material de arte, é testar. Então eu fiquei testando todas as cores, primeiro fazendo uma escala de cor, justamente para sentir como esse giz de cera, a qualidade dele, que é uma qualidade bem simples, barata, inferior ao que talvez você possa encontrar numa loja de material artístico, um material de qualidade, ele não tem muita cobertura. Então, para eu sentir o quanto de cobertura na superfície do papel o giz exerce, eu fiz uma escala de variações de cor, do mais concentrado ao menos concentrado. E eram 6 cores, azul, verde, amarelo, vermelho, marrom e preto. Fui testando uma por uma, para sentir o nível de contraste que eu posso conseguir com cada cor e ter uma ideia de como vão ser as artes, ou como será, no caso, a arte, o pôster desse filme que eu quero fazer em uma folha de sulfite. Porque a ideia surgiu assim: e se um cliente chegasse para mim e falasse, eu fabrico giz de cera e fabrico folhas de sulfite, eu quero que você faça um pôster do filme Ford versus Ferrari. Falei, só esse material? Só, mais nada. Só isso que pode usar. Então esse é o desafio que eu lancei para mim. Um teste que é interessante fazer é o de luz e sombra. Eu fiz uma pequena esfera usando o azul. E para sentir como eu conseguiria um contraste com o azul, que no caso ali é um azul celeste. E eu fiz uma comparação, folha de sulfite, e coloquei uma folha de canson, acho que a gramatura é 120, para testar. E você percebe que o canson oferece um pouquinho mais de contraste por ter mais rugosidade e oferecer uma resistência maior para o traçado do giz de cera. Então você percebe que a esfera vai ficando mais contrastada do que a esfera da esquerda feita no sulfite. Ou seja, realmente influi. E aí eu tive uma ideia, por que não? Então, no caso, é a combinação de cores. Então eu fiz novamente com azul, só que aí eu comecei a combinar com vermelho, para conseguir aquele efeito meio lilás da mistura dos dois, para conseguir sombras. Então a ideia é não trabalhar também com o tradicional, ou seja, uma cor pura. Aí no caso eu vou ter que sujar a cor com uma cor mais forte, mais contrastada, para poder conseguir um efeito de sombra mais intensa. O preto eu não senti muita dificuldade para trabalhar com preto, para conseguir sombra, contraste, até que foi feito, ele me ofereceu um bom contraste e presença de luz e sombra, na representação da luz e sombra.
Com o desenho pronto, eu fixei com fita adesiva as suas extremidades, porque eu sei que quando eu começar a utilizar e aplicar pressão com o giz de cera, ele vai começar a se deslocar. Então eu preciso do desenho previamente fixado com fita adesiva. Usei o limpa-tipos, que é uma borracha molinha, excelente para tirar excesso de linhas de grafite. Limpei algum excesso que eu vi, só que eu percebi, essa é uma dica que eu dou, não precisa eliminar, porque quando você começa a trabalhar com giz de cera, ele se torna mais forte até que a linha que está abaixo. Então algumas linhas guia eu acabei perdendo, mas eu tive, como eu estava com o desenho do lado, eu conseguia refazer, sem precisar do quadriculado. Utilizei em alguns momentos aqui o estilete, mas era mais para o início, eu estava um pouco inseguro, tentando entender um pouco, porque eu queria acertar de primeira, não queria fazer um outro, ia ser acertar de primeira. Então eu cheguei a utilizar o estilete no começo para fazer uma ou outra raspagem, mas depois eu tive noção que eu posso deixar isso bem para o final, na hora de um acabamento. E durante o processo de aplicação do preto no chapéu do personagem, eu percebi que quanto mais você faz força aplicando pressão para obter mais contraste, mais você começa a eliminar a camada que você tinha colocado, como se você estivesse raspando. E também percebi que você utilizando um pedaço de papel higiênico te dá mais aderência para trabalhar com pedaços tão pequenos e diz, aí foi fácil trabalhar. Mas voltando, eu percebi, quanto mais você trabalha sobre uma camada que você já tinha aplicado uma textura, você acaba raspando com o próprio giz de cera da mesma cor a camada anterior. Eu pensei, puxa, eu tenho que pensar numa forma de não manter íntegra a camada anterior para depois eu poder trabalhar sobre ela, aumentando o contraste. E como fazer isso? No decorrer do trabalho, eu estava ainda preocupado com isso. Como dar mais contraste com um material tão limitado, justamente porque ele vai retirando a camada previamente aplicada. Eu tinha que ter uma forma que me garantisse que o trabalho que eu tive preparando toda a textura ia se manter íntegra. E aí que me ocorreu uma ideia muito interessante. Por que não fixar, utilizando um verniz spray, um verniz fixador utilizado normalmente para você em lápis ou giz carvão ou aquarela? A ideia era, eu fixo, preservo e aí trabalho em cima, com outra camada para aumentar uma segunda mão. Deu certo. O chapéu, eu apliquei essa técnica no chapéu e deu muito certo. Ela se manteve íntegra, fixa no lugar, e a nova camada conseguiu cobrir a maior parte das partes brancas que apareciam do papel. Ou seja, aumentou o contraste. Aí foi muito fácil trabalhar, aumentando o contraste de todos os tons de modo geral, sem exagerar. É muito, muito útil utilizar para trabalhos com pedaços pequenos do giz de cera, utilizar uma folha de papel, no caso, eu escolhi papel higiênico, porque ele é bem maleável, bem molinho e fácil de se moldar ao formato do giz entre os seus dedos. Utilizando um pedaço de sulfite não dava muito uma aderência nem para o manuseio e nem para manter fixo entre os dedos o giz de cera. Escapava com muita facilidade. Então, papel higiênico. Só que vários pedacinhos de papel higiênico fui utilizando ao longo do preparo dessa primeira mão de giz aplicado. É interessante notar que quando eu fui aplicando essa primeira camada de giz, a ideia era, eu passo uma primeira camada e depois aplico o verniz e aí trabalho novamente em cima. Só que eu percebia trabalhando que havia uma certa dificuldade da primeira camada se fixar depois que o verniz havia sido aplicado, ou seja, áreas em branco do papel com verniz aplicado, a camada de giz não ficava tão aderente ao papel. Então, quando eu fiz essa área de chamas na lateral do personagem de chapéu, esqueci o nome do ator, que
que é o personagem do Carroll Shelby, não ficou a princípio tão fácil de trabalhar, justamente por essa pequena película que ficou do verniz sobre o papel. Mas depois eu fui trabalhando um pouco, ficou um pouco mais de intensidade com as cores, justamente para mostrar essa área de chama, que aí foi tranquilo fazer. Aprendi dessa lição, eu trabalhei na segunda metade, na parte inferior do desenho, primeiro com a ideia de fazer uma camada das cores, seguindo a imagem de referência, mas sem focar tanto em dar logo o contraste das cores no primeiro momento. Foi interessante trabalhar no rosto do Christian Bale. Esse eu lembrei o nome do ator. Porque eu não lembro o nome do personagem. Eu me concentrei primeiro na pele para depois ir trabalhando com a área de contraste, que seria mais cabelo e olhos. Mas sem concentrar muito, porque eu sei que quando vier com o verniz, o fixador, aí eu posso concentrar um pouco mais. Na parte dos carros, também não houve muita complexidade. Eram detalhes muito pequenininhos de curvas, eu estava pegando um pouco a manha também de entender como funciona segurar pedaços pequenos do giz de cera para poder trabalhar com detalhes tão pequenininhos, porque um A4 não foi uma boa escolha, eu poderia ter escolhido um A3 para trabalhar essa arte. Mas como eu quis colocar limites para ver o quanto seria possível fazer com definição, com bastante qualidade essa arte, com limitação de área e material. Após aplicada a camada de verniz, eu aumentei o contraste de todos os detalhes da arte e voltei com a raspagem. A raspagem eu consegui trazer brilho, que aumenta, por sua vez, também o contraste de vários detalhes do rosto, por exemplo, do Christian Bale, alguns detalhes do carro, uma lateral do rosto do Matt Damon, é o que fez o Carroll Shelby. Na lateral, entre o rosto dele e a parte do fundo com a explosão. E dá uma segurança maior na quantidade de detalhes que eu consigo fazer e obter para ilustração, o resultado final da ilustração. E ficou bem interessante o resultado. Acho que consegui fazer uma representação interessante para a ideia de um pôster, trabalhando com material sem opção de paleta de cores, trabalhando com uma paleta limitada, que foram as cores que foram apresentadas, ou seja, 6 cores apenas. E é isso. Espero que tenha sido interessante a apresentação desse tutorial e mostra um pouco desse desafio, que é tentar fazer com o que tiver à mão uma obra de arte interessante. No caso aqui, uma ilustração de um mini pôster de filme de cinema. E é isso. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe. Enfim, comentários sempre são bem-vindos. Por favor, se tiver comentário, dúvida, maiores informações, eu terei prazer em responder. É isso. Sucesso para você e até a próxima.